noite a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, o nosso tema ele é extremamente pertinente ao momento do ano. Embora o dia 1º ou o dia 5, que é o dia de hoje, não tenha em si, em essência, diferença. Do dia 4 de abril, ou 3 de outubro, ou 27 de novembro, é um dia, com suas 24 horas, com seus minutos, que se sucede de outros, que antecedeu outros. Porém, tem um simbolismo para a gente esse começo de ano, né? No nosso calendário, porque outros calendários comemoram viradas de ano em outros momentos, não estão exatamente no ano de 2025, estão em outros anos. Então, para nós, esse aqui é um momento de recomeço, de reinício. Por isso esse tema da esperança, do esperançar, que é o tema da nossa palestra, ele é extremamente pertinente. A maioria de nós fez as suas resoluções de final de ano, né? Aquela nossa famosa listinha ali de afazeres, o que eu gostaria de fazer, desempenhar ou deixar de fazer, hábitos que eu gostaria de adquirir, outros que eu gostaria de deixar nesse ano que nós temos aí a se desenrolar pela frente. E a esperança acompanha esse movimento, porque é preciso que eu tenha esperança de que algo vai acontecer de diferente se eu tenho as minhas resoluções. Mas antes da gente falar diretamente sobre a esperança, sobre o esperançar, nós vamos falar sobre o contrário disso, a desesperança. Porque para que a gente arrume um quarto, a gente precisa olhar, encarar e tocar na bagunça, né? Para que a gente cure uma ferida, a gente precisa cutucar a ferida. Felizmente o mertiolate já não arde hoje, né? Mas ainda assim a gente tem que sofrer o incômodo de encarar as dores para que a gente chegue a um tipo de cura. E assim é a nossa jornada espiritual. Nós passamos por vales, inúmeros vales, para que nós vamos alcançando montanhas, para que a gente vá atingindo lugares mais altos, melhores, com uma vista que nos permita uma consciência mais ampla, um entendimento maior. Então a gente vai falar primeiro de sofrimento, para que então a gente fale de esperança. Eu peço essa licença para vocês, porque o sofrimento ele é um tema que toca a todos nós. Aliás, se nós entendêssemos o que realmente significa viver no mundo de provas e expiações, né? O que é isso? Provavelmente 97% das nossas perguntas estariam bem respondidas. Se a gente realmente entendesse com o coração o que significa estar no mundo de provas e expiações e o porquê disso, talvez os porquê, meu Deus, não seriam tão comuns assim. Porque o mundo de expiações e provas é um mundo de sofrimentos. Sofrimentos esses que nós não devemos mistificar como castigos, como expurgos, e ficar pensando, nos colocando nesse lugar de criminosos, mas pelo contrário, é uma escola. É uma escola para que nós aprendamos a ser Cristos um dia. Essa é a esperança que a gente deve alimentar todos os dias. Eu estou aprendendo hoje, com o que eu vivo, com o que eu passo, com o que eu experiencio e vivencio, a um dia ser um Cristo, a um dia ser um Espírito perfeito, que vai conduzir outras consciências também a chegarem nos seus apogeus, na sua pureza, que nós chegaremos um dia. Isso é um mundo de expiações e provas, porém, a gente está agora na escola, a gente está no momento do aprendizado, e esse aprendizado acontece através da fricção das nossas imperfeições com as imperfeições dos outros. É aquele dilema do porco-espinho. Nós queremos ficar perto e precisamos ficar perto, nós somos seres gregários, nós precisamos de calor, nós precisamos de proximidade, mas a gente tem espinho. Como é que a gente faz? Espinha daqui, aproxima um pouquinho, espinha daqui, aproxima um pouquinho, afasta, aproxima, afasta, aproxima, e essa é a nossa vivência aqui. Seja 2 seres humanos, seja 3, seja 10, seja 8 bilhões, essa é a nossa vivência, essa é a nossa experiência do momento. Nós estamos num mundo em que o mal se sobrepõe ao bem. Essa é a definição de mundo de expiações e provas que nós recebemos dos Espíritos. Mas não vamos ficar pensando assim, né? Então é um mundo em que o mal se sobrepõe ao bem. Quer dizer, tem mais pessoas más do que pessoas boas. Então está cheio de gente má lá, enquanto eu que sou bom estou aqui na mão deles.
Não é isso. É dentro de cada um de nós. Os níveis de bondade e maldade ainda estão dessa forma. Nós temos em nós mais características de imperfeição. Essa palavra é muito melhor do que maldade, né? De imperfeição, de imaturidade, do que de maturidade, do que de perfeição. Só que nós estamos numa transição. A gente está num momento de mudança contínua, mudança que acontece o tempo todo. Então essa é a nossa situação atual. E nós temos a dor, portanto, como algo natural, como algo inerente à condição atual. E existem tipos de dores, tipos diferentes de dores. Nós temos em A Gênese o Kardec trazendo essa frase que conceitua a dor de uma maneira muito direta, até demais, né? Que a gente fica até um pouco desconcertado. A dor é o aguilhão que impele o homem para frente ao progresso, ou seja, é algo que nos espeta para nos impulsionar. Isso é a dor, não um castigo, não uma punição, não veja como Milton foi malzinho hoje, eu vou lá punir ele, mas como consequências, como aprendizado principalmente. Então nós temos a dor expiação, que é a dor consequência dos nossos erros. Nós temos dores aprendizado, nós temos dor amor. Quem é pai, quem é mãe sabe o quanto que dói ficar sem dormir, para ficar ali com o seu bebezinho, ou velar alguém que a gente ama, que está doente, ficar ali do lado. Passar por isso dói, é doloroso, e a consequência de algo tão lindo e que é o nosso objetivo de vida, que é o amor. Então vejam como o amor ele faz parte da nossa condição. E nós temos uma dor que é muito interessante, que é a dor inquietação. Essa dor, ela está em todo mundo. Todos nós somos inquietos. O Freud, ele define que o ser humano é um ser desejante. Olha só o qualitativo aí, nós somos seres que desejam. Então, sabe, quem já viveu a situação? A gente tem aqueles objetivos de vida, né? A, B, C, D. E com sorte, mas não só sorte, o esforço, a gente vai lá e consegue o A, o B, o C e o D. E aí a gente fala, bom, agora é isso, não preciso de mais nada. Mas não tem um negocinho ali que fica assim, peraí, mas tem algo a mais, o que está faltando? Está faltando alguma coisa, tem um vaziozinho ali. Mas isso faz parte da nossa condição e isso também é instrumento divino. Porque como seria a nossa vida se nós nos acomodássemos? Se a gente simplesmente chegasse no ponto da vida e falasse, bom, chega, eu já sei tudo o que eu precisaria saber, eu já conquistei tudo o que eu gostaria de um dia ter, eu tenho aqui ao meu redor exatamente a situação da forma como eu imaginei que acabou. A gente apodreceria, a gente pararia ali e ficaria estagnado. E algumas pessoas vivem dessa forma, só que isso não dura muito, porque chega o fenômeno da morte, né? A gente deixa esse corpinho aqui e a situação muda completamente. Mas se a gente para, a gente estagna. Nós não estamos aqui para parar. Então essa insatisfação, poeticamente descrita por Djavan, numa música quando ele diz, nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo. Olha que frase linda essa. Nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo. Sempre tem algo ali dizendo, eu preciso de alguma coisa a mais, eu preciso de alguma coisa a mais. E por que isso acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ter os Espíritos nos dizendo que Deus deu para a gente, a mais do que deu para os animais, o desejo incessante do melhor. Tem uma programação divina dentro de nós, um DNA divino dentro de nós, apontando para a gente o que nós um dia de fato seremos. Cristos, Espíritos perfeitos, Espíritos puros. E é isso o que nos falta. É isso que a gente busca sem saber muitas vezes, sem ter a noção do que está faltando e, portanto, buscando preencher essas lacunas das piores formas, que só nos atrasam, que só nos fazem sofrer mais, cair em mais lamaçais, mais dificuldades, mais sofrimentos, mais dores. Mas todos temos esse vazio e todos estamos buscando preenchê-lo. Isso é um motor de progresso. É algo que não deixa a gente se acomodar, que está sempre fazendo a gente querer avançar. Porém, o que seria dos motores se não fossem os volantes, as rédeas, os lemes? O motor
que não tem direcionamento, ele pode se tornar algo muito perigoso. Via de regra se torna. Carros desgovernados, né? Veículos desgovernados. Então, o motor ele é imprescindível, mas é preciso ter a direção, o direcionamento. Esse direcionamento é o propósito. Então, por quê? Por que eu busco? O que eu busco? Senão a gente cai lá no dilema da Alice, pergunta lá para o gato, né? Alice no País das Maravilhas. Para onde que é? Qual é o caminho? Para onde você quer ir? Não sei. Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E muitos de nós estamos exatamente nessa condição, tomando qualquer caminho, tomando qualquer senda, qualquer atalho, qualquer pedaço de chão, sem se perguntar para onde isso aqui me leva. Isso aqui se concatena com o que eu tenho de objetivos? Ou, o que é uma pergunta mais importante, quais são os meus objetivos? O que é importante para mim? O que eu sou? O que nós somos? O que nós somos? O que a gente está fazendo aqui? Acho que essa é a pergunta central de qualquer pensamento filosófico, religioso, científico, qualquer pensamento humano. O que a gente está fazendo aqui? O que nos trouxe até aqui? E nós temos uma ferramenta religiosa, científica e filosófica, Espiritismo, que nos auxilia a encontrar a resposta, ou as respostas para essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente espera a resposta simples para a pergunta difícil, isso é um grande problema. Perguntas complexas têm respostas complexas, a gente precisa botar a cabeça para pensar, e a gente precisa se colocar em ação para ir ao encontro dessas respostas. Não é somente algo que a gente vai ler ou que alguém vai assoprar no nosso ouvido, é uma busca interior. Mas o direcionamento nosso aqui pode ser resumido em uma palavra, que é a busca. A busca por o quê? Pela perfeição. Nós encarnamos buscando a perfeição. Deus nos possibilita a oportunidade da encarnação para que nós cheguemos à perfeição. Quando Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Porque eu não sei se todo mundo está a par, mas é um negócio muito intrincado, complexo e que envolve um monte de gente, uma encarnação. Para a gente estar aqui, foi necessário um grande movimento, um grande aparato. Quando nós vemos os livros do André Luiz, a gente percebe isso. O movimento que é, né? Especialistas que estão ali atuando, avalizadores que estão ali acompanhando, parentes de antigas encarnações que estão ali para apoiar, para auxiliar. Tudo isso para que cada um de nós, não é um ou outro, é para que cada um de nós esteja aqui vivendo a sua vida. Então, isso só pode ter um grande motivo. Um grande movimento como esse só pode ter um grande propósito. E quando Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, a resposta é, os Espíritos respondendo, eles dão duas respostas. Para que nós cheguemos à perfeição, esse é o primeiro objetivo da encarnação, e o segundo é para que a gente toque a nossa parte na obra. Então, eu me melhorar e eu auxiliar a melhora do entorno, a melhora do mundo, porque nós estamos vivendo essa transição, essa movimentação, mas não como clientes, como clientes da obra. Está tendo uma obra aqui na minha casa, estou fazendo uma barulheira, essa transição planetária, é bagunça, é barulho, é terra para todo lado, e eu tenho que conviver com isso até que o planeta fique nos trinques, para que a gente esteja no mundo de regeneração, tudo limpinho, que eles limpem a sujeira quando saiam, né? Não, nós somos os trabalhadores dessa obra, a gente está aqui para trabalhar nela. Existe essa motivação em nós estarmos aqui, é por isso que nós estamos, para que a gente se aperfeiçoe e para que a gente auxilie o aperfeiçoamento geral, a caminhada daqueles que estão conosco, a mudança planetária, as mudanças de pensamento, o reforço daquilo que é positivo, que nós já conquistamos até aqui. Essa é a motivação da nossa encarnação. Então, esse é o direcionamento, deve ser o direcionamento desse motor da inquietação, da dor do vazio, da dor da insatisfação. Quando eu entendo isso e quando eu me lembro disso diariamente, eu consigo ressignificar o que eu já vivi e pensar, puxa vida, então para isso aquilo lá aconteceu, agora eu entendo.
para isso está acontecendo comigo agora. Ainda que eu não tenha a figura completa aí do quebra-cabeça, mas eu já tenho peças suficientes para compreender que isso aqui vai dar em algo melhor lá na frente. Isso nos possibilita esse direcionamento. Quando falta esse direcionamento, quando falta esse propósito, nós temos a desesperança, o motor desgovernado, a busca desenfreada, vazia e inútil, de quem tenta adquirir algo para preencher com o que há no mundo, com o que há em termos de status, de dinheiro, de poder, ou de qualquer outra coisa que a gente possa ter aqui, de vícios, e não preenche. E aí vem o desespero, a desesperança. Lá no livro do Dante Alighieri, na obra A Divina Comédia, quando ele narra a entrada dele no inframundo, né, no inferno, parênteses, tá? Nós, espíritas, não acreditamos num lugar destinado às almas que vão ali ser aprisionadas. Para a gente não é isso o inferno, é algo aqui dentro. A gente vai já explorar um pouquinho isso melhor. Mas o Dante, lá na Idade Média, escreve esse livro, que é um clássico, e quando ele vai entrar no inframundo, né, lá na porta, no portão do inferno tem assim: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Vejam só que figurativo isso. Ali é o inferno. E o que se deixa para trás? A esperança. A esperança, estar no inferno, é estar destituído de esperança, não ter esperança. E no livro O Céu e o Inferno, o livro das obras básicas espíritas, nós vamos ter o seguinte comentário do Allan Kardec: se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns a que ansiedades estão sujeitos, e quanto esta posição é tornada mais penosa pela impotência que se encontram de lhe ver o fim, poder-se-ia dizer que é para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de castigo eterno e material. O Kardec está fazendo a mesma ressalva: ó, gente, não tem esse negócio de inferno nesse sentido, tá? Mas se a gente pudesse chamar algo com esse nome, é a ausência de esperança. Você não vê o termo do sofrimento, você sofre e não acredita que um dia isso vai terminar, que isso vai acabar, ou não percebe quando isso vai acabar. É a desesperança. E é interessante a gente perceber como essa característica ela tem muita similaridade com uma característica infantil mesmo, de crianças. Por que o bebezinho chora daquele jeito? Ele acha que ele está abandonado para sempre. Ele não tem a noção do tempo, ele não tem a noção do 30 segundos, 5 minutos. Para ele só existe o agora. Se você sofre agora, você sofre eternamente. É uma característica das crianças. A compreensão do tempo vem com o desenvolvimento cerebral. Eles não conseguem pensar de outra maneira. É parte da forma de ser das crianças. E como a gente é assim, muitas vezes, né? Então a vida ela é de um jeito até certo momento, e naquele ponto X tudo vira de cabeça para baixo. E naquele virar de cabeça para baixo, a gente diz: acabou minha vida, vou sofrer para sempre. A gente esquece dos amanhãs, a gente esquece dos anos seguintes, a gente esquece dos réveillons, a gente esquece, até nós espíritas, das mudanças, da morte, do renascimento, da vida que continua e se aperfeiçoa, A gente esquece disso. E isso é um estado infernal, interno, mental, sentimental. Então vejam que a desesperança ela é a pior coisa que nós podemos experienciar, ela é a pior coisa que nós podemos viver. E ela tem rostos, ela tem faces, ela se demonstra em nós de diferentes maneiras. Porque a gente pode pensar naquela que é mais visível, que a gente olha como essa pessoa está desesperada. É alguém que está descompensado, ou alguém que está depressivo, ou alguém que buscou dar termo à sua vida. A gente fala, isso é desespero. Isso é bem fácil de identificar como desespero. Mas tem outras caras, esse desespero, essa falta de propósito, essa falta de rumo, esse não saber o caminho que se está tomando, e portanto se está em qualquer caminho, esse estar perdido, perder o endereço de si mesmo.
Que pode não ser o choro ou o grito, mas pode ser exatamente o contrário. E aí, para me valer de uma música do nosso rock brasileiro, do Frejá, que você saiba que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. É aquele riso que busca calar o que está fora. Eu tenho que fazer muito barulho, o que está fora não, perdão, o que está dentro. Eu tenho que fazer muito barulho, ou estar no meio de muito barulho, de muito agito, de muita cor, de muito movimento, porque senão algo aqui dentro que eu não quero ouvir, que eu tenho medo de ouvir, vai começar a falar alto. Eu tenho medo do que vai sair aqui. Eu tenho medo do que eu tenho que encarar, da ferida que eu tenho que limpar, do quarto que eu tenho que arrumar. Eu tenho medo do que está aqui, então eu estou em tudo quanto é festa, eu sou um workaholic, né? um viciado em trabalho, eu começo a trabalhar, fazer, sabe aquela pessoa que não para nada, que o tempo todo está fazendo alguma coisa, a gente fala, calma, senta um pouquinho, hoje é domingo, acorda um pouquinho mais tarde, peraí, a pessoa não consegue, o que é isso, gente? Isso é desespero também, isso também é essa ausência de rumo, essa perda de si mesmo. E tem também a carapaça, essa é bem comum, aquela pessoa que é durona, a vida não me afeta mais, já passei por tanta coisa que, afinal de contas, eu só tenho eu mesmo, não confio em ninguém, eu não compartilho nada com ninguém, não adianta mesmo. Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto dos meus cachorros, eu prefiro as minhas plantas. O que essas frases dizem? Parece que é alguém muito bem resolvido, né? Que já passou por muita coisa, que tem muita experiência, que tem muita certeza de si. Mas é o contrário. É alguém que está tão frágil, que se você tocar em alguma coisa ali que é verdadeira dentro dele, não na carapaça, não na casca que está por fora, mas se você tocar em alguma coisa lá dentro, aquele baralho de cartas ali, ele vai para o chão. É alguém muito fragilizado, muito machucado, que já passou por muitas dificuldades nessa vida, em outras vidas, enfim. A vida é uma só, né? Nós temos muitos corpos e experiências, mas que em sua vida já passou por muitas coisas, mas que não vivenciou isso da maneira como deveria vivenciar, não deu a isso o propósito, passar pela dor e perceber o propósito, é isso que nos livra do desespero, você perceber que existe um porquê, mais importante do que o porquê, um para quê, joga a gente para frente, né? Para que isso? O que eu vou ser a mais a partir disso aqui? O que vai mudar em mim? O que eu vou me fortalecer? O que eu vou me engrandecer? Tendo vivido isso que eu estou vivendo agora. Amanhã, quando eu estiver mais tranquilo com isso, agora é hora de chorar, tudo bem, mas amanhã, quando eu estiver mais tranquilo com isso, o que vai ter de melhor? O que vai ter de diferente? Isso é um senso, isso é um propósito, isso é um direcionamento, é um volante para o motor. Mas se eu vivencio a dor, se eu estou imerso na dor, e todos nós conhecemos a dor, todos nós, alguns bem de perto, outros nem tanto nessa vida, mas com certeza na soma das nossas encarnações, todos nós já vivemos momentos desesperadores, agoniantes. Todos nós já vivemos ou estamos vivendo isso. É parte do que nós somos, nos compõe. Mas se a gente experiencia isso sem dar um propósito, vem o desespero, seja ele em que faceta for. Tem um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl. Ele é o fundador da logoterapia. E ele já tinha ali seus escritos, suas ideias, seus experimentos, seus pacientes, quando aconteceu o absurdo do nazismo, do Holocausto. Ele era judeu. Ele perdeu, somos espíritas, mas enfim, toda a família dele desencarnou naquele evento do Holocausto, em campos de concentração. Esposa, filhos, irmão, ficou só. E ele passou por vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, e ele pôde experienciar algo que ele pregava, que é exatamente o propósito da dor. Ele já trazia essa ideia de que você precisa de um propósito para vivenciar a dor, senão você quebra, e ele pôde experienciar isso. E esse homem, esse espírito, ele traz um diálogo dele que é comovente. Ele fala de um casal, quer dizer, um casal não, um senhor que ele atendeu, já de idade bem avançada, e que teve um casamento de mais de 60 anos com a sua esposa, e ela havia desencarnado, havia falecido.
E ele não sabia o que ser, como viver, o que fazer sem ela. Ele estava desesperado, ele estava quebrado, ele não vislumbrava uma vida sem ela, e de repente ele se viu sem ela. Imaginem, 60 anos depois. E ele narra que esse senhor, ele só chorava e falava da dor dele, falava da angústia, e era o único tópico que ele tinha para levar, era a angústia e a dor dele. Então o Viktor Frankl deixou esse senhor desabafar, falar, e ficou pensando: o que eu vou dizer? O que eu tenho para dizer para uma pessoa que está em tamanho sofrimento? Mas aí ele teve uma sacada, com base na experiência e nas ideias que ele trazia. Ele fez uma pergunta para esse senhor. Ele perguntou o seguinte: como você acha que seria se você tivesse morrido primeiro? E aí ele disse que tudo mudou com aquela pergunta. Não que aquela dor foi embora, porque é saudade. O luto, a saudade, o sofrimento, ele é uma consequência do amor. Quanto maior o amor, mais saudade a gente tem da pessoa que sai de perto da gente. Até se for temporariamente, né? Vai viajar, a gente não sente saudade da pessoa que a gente ama muito quando viaja. Imaginem se a gente sabe que, por mais que espíritas que somos, mas está no outro estado da matéria, não sei quanto tempo ainda eu vou passar aqui até reencontrar. Como é que não vai doer? Como não vai doer? Claro que dói. Então a dor estava lá, só que aquele homem pôde enxergar, com a pergunta do Viktor Frankl, um propósito, um motivo. Bem, eu estou sofrendo para que ela não esteja passando pelo que eu estou passando. Então ele se incluiu dessa missão, e isso mudou para ele aquela experiência. Novamente, é a dor, continua sendo a dor, mas é uma dor com propósito, é uma dor com motivo, uma dor com motivação. Então é diferente. Então a ausência de motivação é o pior que a gente pode vivenciar. E muitos de nós no planeta Terra, talvez muitos dos que estejam ouvindo essas palavras agora, estão num estado de desesperança, de desconsolo, de não enxergar um porquê do amanhã, um porquê disso tudo, um porquê de todos esses acontecimentos, um porquê isso comigo, um porquê isso me aflige tanto. Talvez muitos de nós estejamos experienciando isso agora, mas a gente tem a possibilidade então, e agora a gente passa para a parte da palestra em que a gente pode dar uma respirada melhor, porque a gente vai falar de esperança, que é para isso que a gente veio aqui hoje. Quando a gente consegue identificar então que o que a gente já viveu não é só o presente, até o que a gente já viveu lá atrás e que nos corrói, e que dói, e que nos tira o sono, pode ser ressignificado. A palavra resignação vem daí, ressignificação. Você dar um novo significado, uma nova faceta para aquilo que você viveu ou que você está vivendo. Nós podemos fazer isso. Só que vejam, o tema que foi proposto, ele é muito bom porque ele é um verbo. Não é esperança, esse substantivo que pode ser estático e ficar ali na parede. Esperança, esperança. É aquilo que a gente fala muito, até vira parte da paisagem, né? Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança. O esperançar é um verbo. O verbo indica ação. Esperançar é algo para a gente exercer, é algo para a gente fazer. Tem uma coisa para movimentar, tem algo que deve acontecer, e esse algo depende de mim. Eu preciso fazer algo no esperançar, eu preciso ressignificar, eu preciso buscar propósito. É um novo ano, é 2025, e nós temos a lista, eu preciso ser novo. Não é o ano que precisa ser novo, não é o tempo que tem que passar por nós, nós é que temos que navegar por ele, com o leme, com o direcionamento, sabendo que a gente está indo para algum lugar e trabalhando para alcançar esse lugar, com as nossas ações e com o que a gente vive aqui dentro também, com pensamento, com sentimento, com a forma como eu enxergo o outro, com a forma como eu me enxergo, com a minha relação com Deus, com a espiritualidade. Então eu preciso fazer alguma coisa. E lá no livro Fonte Viva, a gente vai encontrar o Emmanuel dizendo o seguinte: o
nome o livro Fonte Viva, capítulo 106, o título desse capítulo é Esperar e Alcançar, né? Palavras que fundidas, na minha concepção, dá o esperançar, né? Esperar e alcançar. Esperar significa persistir sem cansaço, diz o Emmanuel, vejam só, persistir sem cansaço. Esperança não é inação. Paciência traduz obstinação pacífica. Vejam que termo maravilhoso esse. Obstinação pacífica, não passiva. Não passiva, pacífica. Jesus não disse bem-aventurados os passivos. Ele disse bem-aventurados os pacificadores. Olha o verbo aí, pacificar. Então não é passivo, aquele que não faz nada. Eu espero que o ano seja melhor. Bom, mas eu vou trabalhar para que o ano seja melhor. E aí eu espero que ele seja melhor. Eu espero que tenha resultados aquele trabalho que eu coloquei em prática ali. Então, paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Na obra que nos propomos a realizar. Lembremos, né, a resposta dos Espíritos, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar e para suportar a nossa parte na obra da criação. Para colocar ali os nossos tijolinhos, a nossa argamassa, levar lá o nosso suor, para que essa obra ocorra, para que ela aconteça. Então, que nós exerçamos a nossa condição de trabalhadores. E o Paulo Freire, ele traz uma frase muito bacana também em relação ao esperançar. Lá no livro Pedagogia do Oprimido, ele fala: movo-me, olha só a frase, movo-me na esperança, enquanto luto. E se luto com esperança, espera. Movo-me na esperança enquanto eu luto. E se eu luto com esperança, eu espero. Aqui nós temos o esperançar, aqui nós temos o agir, o trabalhar, é a luta para melhorar, é a luta para fazer, é a luta para que aconteça da maneira que deve ser. Mas ele fala da espera também. Se eu luto com esperança, eu espero, porque aí tem algo além de mim, tem algo a mais. E aí aqui a gente pode pensar, por exemplo, no fazer um bolo. Vou já explicar, parece que o cara falando de Emmanuel, Paulo Freire traz bolo, né? Mas como é que é o bolo? A gente precisa de tem três etapas ali, né? A primeira é obter os ingredientes. Qual é o ingrediente do bolo? Vamos lá, chocolate, o bolo vai ser de chocolate, açúcar, a farinha, a manteiga, pitadinha de sal, ovo. Ingredientes estão ali. Eu preciso trabalhar esses ingredientes, preciso fazer algo com eles, e eu me colocar em movimento para que esses ingredientes sejam misturados na proporção correta. Exige planejamento também. Então tem ali uma ação minha no bolo. E por último, o forno. O forno sou eu que faço, eu que aqueço o bolo. O forno é uma espera. Olha, enquanto eu luto com esperança, eu espero. O que são os ingredientes da nossa vida? Com esses a gente não precisa se preocupar, eles estão postos. Desde antes da gente nascer já estava tudo arquitetadinho aqui para a coisa acontecer. Mamãe, papai, irmãozinho, irmãzinha, esposa, marido, filho, filha, namorado, namorada, cachorro. Todo o entorno, tudo que está ao nosso entorno são os nossos ingredientes. Aquilo que está perto e aquilo que está longe, mas que nós estamos vivenciando de alguma maneira que nos afeta, são os nossos ingredientes. Isso aí está lá para ser trabalhado por nós, e aí entra a nossa parte. Entra o lutar, entra o fazer do esperançar. A obstinação pacífica, de ir lá, na proporção correta, misturar esses ingredientes, suar ali, né, para sovar aquela massa, deixar ela no ponto. Fiz a minha parte, trabalhei os ingredientes. E agora? Fé. Agora vem uma espera, agora vem uma entrega. Eu fiz o que eu podia fazer com aquilo que me foi dado. Não só eu fiz, mas eu estou fazendo todos os dias o que eu posso fazer com aquilo que me foi dado e com o que eu tenho de habilidades. Agora é o aguardo, agora é a fé, agora Deus, eu sei que tu vai fazer a tua parte. E aí nós teremos o bolo. Vejam que se a gente pegar os ingredientes da maneira que eles vêm ali e tacar no forno sem o trabalho, não vai dar bolo, não vai dar bolo. Sem os ingredientes também não dá para fazer, e sem forno também não dá, é só massa. Então precisa contexto, que são dificuldades,
mas também alegrias das nossas vidas, precisa a minha ação e precisa a fé para que o bolo aconteça, para que a gente tenha então resultado na nossa vida. Vejam esperançar aí, esse movimento do eu espero, mas eu luto, do eu faço, eu tenho obstinação pacífica, porque eu não me desespero, porque eu tenho paciência, porque eu sei que existe um tempo para que as coisas aconteçam. E mais importante, eu sei que eu não sei querer. Lá no livro Nosso Lar, para quem já leu o livro, no filme não deixa muito claro esse diálogo, embora esteja ali no contexto, mas tem um diálogo no livro que é muito bom, que o André Luiz desencarnou, passou 8 anos ali penando no umbral, depois ele é resgatado, vai para essa cidade, essa colônia espiritual chamada Nosso Lar, é acolhido, melhora, começa a trabalhar, faz amizades, vai se entendendo como espírito imortal e entendendo a sua parte na obra, o que ele deixou de fazer e o que ele pode fazer agora. Então ele vai passando por todo esse processo, mas ele tem uma dor muito grande, 2 dores, né? Ele quer visitar a família dele e ele quer que a mãe dele esteja lá presente. A mãe dele já desencarnou, está numa outra esfera, numa outra colônia superior a Nosso Lar. E a família dele, a esposa e filhos, estão ainda encarnados. E ele fica insistentemente ali pedindo aquilo, só que não é a hora ainda. E a gente vai entender mais na frente que não é a hora, porque a esposa dele casou-se novamente. E ele não estava pronto para ter contato com aquela realidade ali, com aquela mudança, com aquele desapego. Não é minha, ela não é minha, ela é um espírito que esteve comigo. Então ele não estava pronto. E aí o Lísias, que se torna um grande amigo, irmão do André Luiz em Nosso Lar, ele vai dizer o seguinte: olha, André, são precisas 3 coisas: querer, saber querer e merecer. Isso é algo para a gente lembrar assim agora, né, no início do ano, mas também lá na semana que vem, daqui a 2 meses, né, no meio do ano. Querer, saber querer e merecer. Porque o que é o saber querer? O que acontece normalmente nos filmes que tem algo como uma lâmpada mágica, ou, né, em que os desejos são realizados? As pessoas se dão mal, né? Até na ficção a gente leva essa lição, que a gente já entendeu isso. Se tudo que eu quisesse fosse atendido, primeiro que o meu desejo é diferir do teu e alguém ia ter que arbitrar ali, né? Então, se eu quero uma coisa que você quer também, agora, o que a gente faz? Segundo, que recorrentemente nós desejamos coisas que são ruins para nós. E aí tem aquela frase bíblica que vai dizer, né? Qual é o pai que dá pedra quando o filho quer pão? Muitas vezes a gente pede pedra e o pai dá pão. Então a gente fala, não, mas peraí, eu pedi uma coisa, você me deu outra. Porque a gente não tem discernimento ainda para entender que aquilo ali é pedra, não é pão, que não se come pedra. Tal qual, mais uma vez, tal qual, crianças. Então, querer, saber querer e merecer. O merecer vem através do fazer. O merecer vem através de sovar o bolo, escolher os ingredientes, trabalhar, mostrar que nós estamos dispostos à mudança, que nós estamos dispostos ao novo, que não é só o dia que é novo, que não é só o ano que é novo, que nós estamos dispostos a sermos novos. Aí sim nós teremos um ano novo, aí sim nós teremos um recomeço, um reinício, independente da dor, independente do insucesso, independente da frustração, independente da vergonha, independente da tragédia, tem um novo, tem o recomeço, tem o reinício, mas só vai ser novo, só vai ser recomeço, só vai ser reinício se eu estiver disposto a ser diferente. Porque senão nós vamos viver ali na rodinha de hamster. Nós teremos as mesmas experiências, talvez com configurações diferentes, mas para que a gente finalmente aprenda. E é isso que a gente diz, meu Deus, por quê? E se ele pudesse responder com palavras, ele diria, porque eu te amo. Por isso, porque eu te amo. Porque eu quero que você avance. Porque eu quero que você seja novo. Porque eu quero que você perceba que você não é só isso aí, que você é muito mais. Imagina se a borboleta pudesse ter esse diálogo com a lagartinha. É tipo isso. Ela ia falar, come bastante folha aí, aproveita. E se encasula,
porque daqui a pouco você vai estar aqui em cima, que nem eu. É isso que os Espíritos nos trazem, com lições como essas que nós recebemos, com a própria doutrina espírita. É isso que o Cristo veio fazer aqui, é a borboleta falando com as lagartas, dizendo o que Ele é, que nós um dia também seremos. Não, Ele não veio para se gabar, né? Imagina, Jesus aqui, olha gente, como eu sou fantástico, como eu sou lindão, como eu sou o caminho, a verdade e a vida aqui, gente. Ele veio para dizer que nós podemos ser isso, por isso Ele veio. Se para a gente foi um grande movimento reencarnar, imagina para Jesus. Então imaginem o propósito, o tamanho do propósito dessa missão de encarnar aqui. É para que a gente saiba o que a gente vai ser um dia. E se a gente tem dúvidas ainda, se há motivos para o esperançar, se há motivos para ter esperança, se a gente tem dificuldade de engatilhar uma mudança, o Kardec fez uma pergunta que vai mais ou menos nesse sentido lá no Livro dos Espíritos. Ele fala assim, vou falar de uma maneira mais resumida, mais coloquial. Se os Espíritos aparecessem aqui na nossa frente, se materializassem e mostrassem, a gente ia ficar mais fácil, né? Poxa, eu ia ver ali, o Espírito está ali, ele está me falando, eu sou teu guia, eu trabalho para esse cara aqui, que trabalha para essa aqui, que trabalha para Jesus, tá todo mundo aí, para você ver, faz aí tua parte. Por que não é assim? Ou, para a gente usar uma imagem, para quem já assistiu o Rei Leão, o desenho, aquele momento ali que Mufasa, né, que é o pai do Simba, ele morreu, e aí ele volta para dizer assim, você é o rei da savana. E aí ele aparece assim numa nuvem, né, com aquela voz assim, Simba, você esqueceu quem você é. Por que não vem alguém falar desse jeito com a gente? Não seria mais fácil, então, a gente se propor a mudança? Se fosse no dia 1º de janeiro, então, está perfeito. Agora eu entendi, então 2025 vai ser diferente. Olha a resposta dos Espíritos. Vocês esperam milagres? Deus os espalha às mãos cheias. Deus espalha os milagres de mão cheia para todos os lugares. E resposta, não? Porque nós estarmos aqui é um milagre. Esse vento que chega a gente, essas árvores que estão lá fora. Vocês já pensaram na fragilidade da vida física? De onde que vem a nossa fonte de energia, da nossa alimentação? Por que a gente consegue movimentar esse corpo? Porque a gente come, né? Porque a gente precisa de alimento. Ou a gente come bicho, ou a gente come vegetais. Essa energia que chega pra gente, ela vem sempre dos vegetais. Ou do bicho que comeu o vegetal, então a energia chega até nós, ou do vegetal que a gente come, a energia chega até nós. Porque o que a planta faz? Ela pega a energia da água, dos sais minerais, do ar, e ela quebra essas moléculas com a luz do sol, e aquilo ali ela converte energia solar, olha a complexidade disso, energia solar em energia química. Energia química é o que a gente precisa para estar alimentado, para estar aqui, em pé. Em última instância, nós estamos alimentados de energia solar. Isso só acontece através da captação das plantas. Elas conseguem fazer isso. Isso não é milagroso, isso não é fantástico. Não é fantástico isso. Quando a gente pensa em toda essa cadeia, nessa perfeição, se a gente pensar no próprio corpo físico, todo o sistema digestório, o sistema reprodutor, os neurônios, é uma coisa absurda, de fantástico, de milagroso que é. Se a gente for para algo mais abstrato, cuidado, nós só estamos aqui porque alguém cuidou de nós. Mas minha mãe, muito difícil, meu pai nunca esteve presente. Ainda assim, alguém cuidou da gente em algum lugar, em algum momento, durante um longo tempo, porque o bebê humano, ele é completamente indefeso, ele não consegue fazer nada sozinho. Alguém cuidou, alguém estava lá para dar comida, alguém estava lá para dar água, alguém estava lá para limpar, alguém estava lá para abrigar. Tudo isso aconteceu para que a gente estivesse aqui. Isso deve ser motivo para que a gente se sinta grato, para que a gente aprecie esse milagre dos afetos. Isso não começa com os humanos, não. Eu sempre falo da minha filhinha, da Flor, né? Eu sempre trago alguma coisa aqui para falar dela.
porque eu aprendo muito com ela. Ela é louca por insetos, ela fez 3 anos agora. E por causa dela, eu estou quase um ontologista, eu nem sabia que existia essa palavra, descobri por causa dela, que é a pessoa que é especialista em insetos. A gente caminha lá pelo condomínio e tem amendoeiras lá. Você pega uma folha de amendoeira baixa ali, vai ter um universo. Aranha, cigarrinha, aquela soldadinha, vocês lembram? E percevejo, tem muito percevejo. A mãe percevejo é uma coisa impressionante, quando eu comecei a notar isso. Ela coloca os ovinhos dela lá, fica numa forma hexagonal, né? Parece uma colmeia, só que ela é preenchida, né? Os ovinhos estão lá dentro. E ela fica ali, ó, com a patinha assim, em torno dos ovos. E a gente vai um dia, aquela mamãe está lá. A gente vai no outro dia, ela está lá. A gente vai 3 dias, 4 dias depois, ela está lá. Em algum momento eclodiu, porque os ovinhos eclodiram. Você vê pequenas percevejinhos vermelhinhos, eles nascem vermelhinhos. E a mamãe está lá. Aí eu fui ler, né, para entender que negócio é esse. Ela só sai de perto, não é ela que sai de perto, eles que saem de perto dela. Quando cada um vai seguir sua vida, ela segue a vida dela também. Mas enquanto eles estão em defesa, ela está lá. Gente, o que é isso? Isso é muito bonito. Isso é um milagre. Então, mamães, papais, corujas, que nem eu, saibam que o amor que vocês têm pelos filhos vem desde a época que vocês eram uma Maria Fedida. Então, desde essa época a gente já estava ali, ó, cobrindo, protegendo, buscando dar o amparo necessário para que aquele serzinho ali se desenvolvesse. Isso é muito bonito, é fantástico. Então, nós temos milagres e milagres. E ainda mais abstrato, da ordem dos sentimentos. Porque nós estamos no mundo exatamente com as pessoas que nós devemos estar no mundo. Nossa mãe, nosso pai, nossos tios, marido, esposa, filho, primo, vizinho, companheiro de trabalho, são exatamente as pessoas que nós necessitamos que estejam na nossa vida. E quanto mais próximo, maior a necessidade de estar junto. E muito provavelmente a gente já esteve junto vezes e vezes e vezes e vezes. E é muito bonito isso, porque talvez em algum momento lá atrás eu tenha, vou usar um exemplo bem radical, bem forte, eu tenha incendiado a fazenda da minha mãe, que não era minha mãe na época, e todo mundo ali morreu. Imaginem a mágoa que essa pessoa vai guardar de mim, né? Só que aí passam-se 200 anos, e aí eu venho como mãe dela, para dar cuidado para ela. Se eu matei ela lá atrás, agora eu vou cuidar. E aí eu tenho aquela dedicação de mamãe percevejo, de cuidar e fazer aquilo tudo. E começa a se construir ali um sentimento diferente. Mas a gente volta para o plano espiritual, se vê e fala, é você? Você não. Mas aí o que acontece? A gente volta de novo. E agora ela é minha mãe. E aí ela vai cuidar de mim, ela vai me abrigar, ela vai me amar. E a gente volta de novo. Plano espiritual, enquanto houver rancor, enquanto houver algo para ser expurgado e lavado, a gente vai sendo lavado nas águas do amor. Olha que coisa fantástica isso. Não é dor, não é pela punição, não é pelo castigo, é pelo amor que nós somos, que nós traçamos essa rota evolutiva, essa senda de progresso. Isso é milagroso, isso é fantástico. Então, para terminarmos, se nós temos um motivo para lembrar do esperançar, é que nós somos os milagres, cada um de nós. A nossa vida ela é permeada de milagres e nós mesmos somos milagres. Nós mesmos somos planos divinos, planos de um Criador que é perfeito, eu imperfeito, criação dele. Ou seja, em algum momento você é perfeito, porque quem é perfeito só cria o perfeito. Pensar que a gente vai dar errado não faz sentido. É arrogância até. Pensar, não, Deus acerta em tudo. Tem 1 sextilhão de galáxias, tudo está perfeitamente concatenado, mas eu, o Milton, sou imperfeito. Não vou dar certo. Aqui, desse mato não sai cachorro. Como? Como? Se eu sou um plano divino. Então, exercer a esperança nesse 2025, 26, ou daqui a 1 milhão de anos, envolve o nosso trabalho de direcionar a nossa consciência para essas verdades, essas grandes verdades, e lembrarmos quem somos e para onde estamos indo. Nós somos espíritos imortais que estamos rumando para a perfeição. Então que tudo em nossas vidas
passado, o presente e aquilo que virá pelo futuro seja regido por essa lembrança, por essa certeza. Nós somos amados e nós seremos perfeitos. Então, muito obrigado, um excelente 2025 a todos, cheios de esperança, perseverança, paciência, trabalho para todos nós. Assim seja. Obrigado.